A história da América Latina é uma das narrativas mais fascinantes do mundo, repleta de civilizações extraordinárias, culturas vibrantes e momentos que moldaram a identidade de milhões de pessoas. Antes mesmo de surgirem cidades ou impérios, esta região foi palco de transformações naturais impressionantes. Há milhões de anos, a América Latina era dominada por densas florestas tropicais, planícies férteis, imensos rios e cadeias montanhosas em constante mudança. Nessas terras, os primeiros vestígios de vida humana começaram a se formar. Pequenos grupos de caçadores-coletores habitavam cavernas, florestas e margens de rios, aprendendo a sobreviver com a caça, a pesca e a coleta de frutas e raízes. Há cerca de 14 mil anos, os primeiros povos humanos chegaram ao continente sul-americano através do Estreito de Bering, vindos da Ásia. Eles eram nômades, movendo-se constantemente em busca de alimentos, mas com o tempo começaram a desenvolver técnicas de agricultura rudimentar, cultivando plantas como milho, batata, mandioca e feijão. Essas culturas seriam a base alimentar de muitas civilizações que surgiriam posteriormente. Ao longo dos milênios, esses grupos formaram comunidades mais complexas, desenvolvendo instrumentos de pedra, cerâmica e tecelagem. Povos como os Clovis, na América do Norte, e os Paleo-americanos, no Sul, deixaram artefatos que hoje nos ajudam a compreender suas vidas e adaptações ao ambiente. É impressionante pensar que antes de qualquer grande império, a América Latina já era um lugar de inovação, resistência e criatividade humana. Primeiras civilizações e cidades antigas. Entre 2000 a 150 d.C., surgiram algumas das primeiras civilizações avançadas da região. Na Mesoamérica, os Olmecas destacaram-se como os pais da civilização americana. Eles construíram enormes centros cerimoniais, cidades com praças e templos e deixaram registros de suas tradições em gigantescas cabeças de pedra esculpidas, cada uma com expressões únicas que intrigam arqueólogos até hoje. Além disso, os Olmecas foram pioneiros no desenvolvimento de sistemas de escrita, calendário e práticas religiosas que influenciariam culturas posteriores, como os Maias e os Astecas. No vale do atual Peru, a cidade de Caral, fundada por volta de 2600 a.C., é considerada a primeira cidade da América do Sul. Caral possuía pirâmides, complexos agrícolas e uma sociedade organizada, demonstrando que, mesmo sem a roda ou metais avançados, era possível criar cidades complexas com técnicas de engenharia adaptadas ao ambiente. Seus habitantes cultivavam algodão, milho e feijão, e desenvolviam instrumentos musicais e objetos de cerâmica sofisticados, evidenciando uma vida cultural rica. O auge maia e asteca. Entre 250 e 900 d.C., a civilização maia floresceu em áreas que hoje correspondem ao México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Os maias construíram cidades impressionantes como Tikal, Palenque e Copán, com templos piramidais, palácios e praças cerimoniais. Eles desenvolveram um calendário extremamente preciso, sistemas de escrita hieroglífica e avanços em astronomia e matemática. Suas práticas religiosas e sociais estruturavam cada aspecto da vida, com sacerdotes e governantes detendo grande influência. Mais ao norte, os astecas, que surgiram por volta do século XIV, fundaram Tenochtitlán em 1325, no atual México. Construída sobre um lago, a cidade tinha canais, templos e mercados movimentados. A economia asteca era baseada em agricultura intensiva, comércio e tributos pagos por cidades conquistadas. Eles também praticavam rituais religiosos complexos, incluindo sacrifícios, que acreditavam manter a ordem do universo. Impérios andinos. Incas. Enquanto os maias e astecas dominavam Mesoamérica, os Andes viam o surgimento do Império Inca, que atingiu seu auge no século XV. Com Cusco como capital e cidades impressionantes como Machu Picchu, os Incas desenvolveram técnicas de engenharia que resistem ao tempo, terraços agrícolas, aquedutos, estradas interligando montanhas e vales e um sistema de comunicação baseado em mensageiros, chamados chasquis. A economia inca era planejada centralmente,
com redistribuição de alimentos e recursos, e seu poder político e militar permitiu controlar um império vasto, que se estendia do atual Equador ao Chile. A religião inca envolvia culto ao sol, à natureza e ancestrais, reforçando a coesão social e o poder do Estado. Chegada dos europeus e colonização. Em 1492, a chegada de Cristóvão Colombo e posteriormente de conquistadores espanhóis e portugueses mudou radicalmente a América Latina. Povos milenares foram destruídos, sociedades inteiras foram escravizadas e novas culturas se sobrepuseram às antigas. A exploração de ouro, prata e outros recursos moldou a economia colonial, enquanto o cristianismo se espalhava rapidamente. O Império Espanhol implementou cidades planejadas, encomiendas e uma rígida hierarquia social baseada na raça e na origem. Portugal dominou o Brasil, incentivando a produção de açúcar e a exploração de indígenas e africanos escravizados. O continente tornou-se um mosaico de culturas e línguas, resultado do encontro e muitas vezes conflito entre povos antigos e colonizadores. Lutas pela independência. No século XIX, movimentos de independência varreram a América Latina. Líderes como Simón Bolívar, José de San Martín e Miguel Hidalgo lideraram batalhas decisivas que libertaram países do domínio europeu. Bolívar, conhecido como El Libertador, sonhava em unir grande parte da América do Sul numa federação de nações livres. Cada país, no entanto, desenvolveu sua própria identidade, enfrentando desafios internos, guerras civis e disputas de fronteira. Século XX. Transformações modernas. Durante o século XX, a América Latina viveu profundas transformações sociais, políticas e culturais. Ditaduras militares surgiram em vários países, enquanto movimentos revolucionários, como a Revolução Cubana em 1959, inspiraram ideais de mudança em toda a região. Ao mesmo tempo, houve crescimento urbano acelerado, industrialização e avanços na educação e ciência. A cultura latino-americana floresceu, com música, literatura e arte ganhando projeção mundial. Escritores como Gabriel Garcia Marques e músicos como Carlos Gardel e Célia Cruz ajudaram a construir uma identidade cultural reconhecida globalmente. Hoje, a América Latina é uma mistura de tradição e modernidade, refletindo séculos de história complexa e fascinante. Da pré-história aos tempos modernos, a América Latina é uma terra de contrastes, riqueza cultural e histórias extraordinárias. Povos antigos criaram cidades, engenharias sofisticadas e tradições que moldaram o continente. Civilizações como os Olmecas, Maias, Astecas e Incos demonstraram criatividade, organização e domínio do ambiente que impressiona até hoje. A colonização europeia trouxe desafios, destruição e mudanças profundas, mas também resultou no encontro de culturas, línguas e tradições, formando a identidade latino-americana que conhecemos atualmente. Movimentos de independência e revoluções sociais ajudaram a construir nações modernas, e a criatividade cultural da região transformou a América Latina em referência global em música, arte, literatura e ciência. Cada página perdida do passado revela coragem, resistência e adaptação humana. Conhecer essa história é mais do que aprender datas ou fatos. É compreender como milhares de anos de civilizações, impérios, colonizações e lutas moldaram sociedades, valores e culturas únicas. A América Latina nos ensina que, apesar dos desafios, a criatividade, a cultura e a perseverança do ser humano sempre deixam marcas duradouras no tempo. E assim, ao explorarmos cada capítulo dessa história, entendemos que o passado não está perdido. Ele vive nas cidades, tradições e histórias que continuam a inspirar o presente e o futuro.